A segunda temporada de A Casa do Dragão estreia no dia 16 de junho, galera. E aí, tão no hype pra ver essa continuação? Com certeza. Como a primeira temporada estreou em agosto de 2022, há quase 2 anos, eu resolvi trazer hoje um resumo completaço pra você relembrar tudo o que aconteceu na primeira temporada. E sem spoiler. Ué? Tô zoando, sem spoiler não dá, né? Ah, bom. Então bora. Para começar, é importante entender o contexto histórico, pessoal. E é o seguinte, a história se passa 172 anos antes do nascimento da Daenerys. A casa Targaryen vivia o ápice da sua força, possuindo 10 dragões. Com isso, eles já reinavam há um século sem que ninguém tivesse coragem de se opor a eles. O rei Jaehaerys já governava há quase 60 anos, um reinado de paz e prosperidade. Mas a saúde do rei começou a piorar, e para manter a estabilidade do reino, ele decidiu passar a coroa adiante. Mas quem seria o herdeiro? E aqui o rei tinha um problema, galera. E deixa eu tentar explicar de um jeito simples. Na série, o rei Jaehaerys teve 2 filhos, Aemon e Baelon. E aqui esquece os livros, tá? Mas por uma tragédia, seus 2 filhos acabaram morrendo. O Aemon era o primogênito e herdeiro por direito ao trono, e ele teve só uma filha, a Rhaenys. O filho mais novo, o Baelon, teve 2 filhos, sendo que Viserys era o primogênito. Uma vez que os seus 2 filhos e herdeiros naturais ao trono morreram, por medo de gerar uma estabilidade, o rei convocou o Grande Conselho para que decidissem quem seria seu sucessor, e apenas 2 nomes foram considerados, Rhaenys, filha de Aemon, e Viserys, filho mais velho do Baelon. Os lords acabaram escolhendo Viserys, porque eles não aceitariam que uma mulher comandasse os 7 reinos. A Rhaenys se sentiu injustiçada, tanto ela quanto seu marido, e esse sentimento de injustiça é importante pro restante da série. Feito todo esse prelúdio, agora sim, bora pro resumão. Episódio 1. Se passaram alguns anos desde que Viserys se tornou rei. Ele tem uma filha, a Rhaenyra, e a rainha tá grávida de novo. O rei torce para que seja um menino, para que ele tenha um sucessor ao trono. Entre as pessoas apresentadas nesse episódio, galera, é importante ressaltar o Otto Hightower, que é a mão do rei, sua filha Alicent, que é amiga da princesa Rhaenyra, e o irmão mais novo do rei, o Daemon, que é um cara bem instável e violento. E se dependesse da mão do rei, ele já teria sido mandado pra longe da corte. Mas o Viserys é mole quando o assunto é o seu irmão caçula. O que fica evidente logo de cara é que apesar de parecer um homem justo, o rei é muito influenciável, e o Otto sabe se aproveitar muito bem disso. Também é importante ressaltar que o rei sofre de alguma doença que causa feridas em sua pele que não cicatrizam, e os mestres não conseguem descobrir a cura. Com a proximidade do nascimento do filho, o Viserys decide comemorar organizando um torneio para todos os lords dos 7 reinos. Mas durante a comemoração, sua esposa tem problemas no parto, e o rei acaba tendo que escolher entre salvar a vida da esposa ou do filho, e ele escolhe salvar o bebê. E galera, que cena agoniante. Infelizmente para ele, pouco depois do nascimento, o bebê também acaba morrendo. Logo depois de perder a esposa e o filho, o pequeno conselho já está pressionando o rei para que ele escolha um sucessor. Alguns membros apoiam Daemon como linha de sucessão natural, mas outros, principalmente Otto, consideram que isso seria uma tragédia para o reino. Para evitar o Daemon, o Otto sugere a princesa Rhaenyra como opção, mas os outros membros discordam, pois uma mulher nunca se sentou no trono. O rei encerra a discussão dizendo que não vai ser forçado a fazer essa escolha no seu dia de luto. Mais tarde, o Daemon é flagrado por espiões da mão do rei se divertindo em uma casa dos prazeres e brindando ao filho morto do rei. Quando o Otto cagueta isso pro rei, ele fica puto e acaba expulsando o Daemon da corte. E nem pareceu, galera, que o Daemon fez isso de sacanagem com o irmão, mas sim porque ele sabia que o conselho não queria que ele fosse rei e agora não teria outra escolha. Bom, pelo menos era isso que ele pensava, né? Porque por raiva do Daemon, o Viserys decide nomear Rhaenyra como sua sucessora e conta a ela sobre a canção de Gelo e Fogo, visão que o Aegon, o Conquistador, teve em sonho, a respeito do tal inverno que se aproximava. O episódio termina com todos os lords do reino jurando lealdade ao rei e a Rhaenyra como sua futura rainha. Episódio 2. Se passou meio ano da morte da rainha. O Lord Corlys alerta o rei sobre um grupo pirata que dominou Stepstones, uma importante rota marinha para o reino. Ele pede ao rei ajuda e autorização para atacar, mas o pedido é negado, porque o conselho teme que isso possa resultar em uma guerra com as cidades livres. A pedido do rei, a Rhaenyra foi incumbida de escolher um novo cavaleiro para a guarda real. A contragosto da mão do rei, ela escolhe Ser Criston Cole, porque era o único candidato com experiência real em combate. Outro ponto importante é que a pedido do pai, a Alicent vem fazendo visitas ao rei. Mesmo que seja só para conversar, ainda assim ela parece desconfortável com a situação. O rei pede que ela não comente sobre isso com a Rhaenyra. E aí, durante uma conversa, Lord Corlys e sua esposa propõem ao rei que ele se case com sua filha, para assim unir as 2 casas mais tradicionais do reino, os Targaryen e os Velaryon.
Apesar de não ter vontade de se casar, o Viserys reconhece que essa seria uma união importante, e os membros do conselho também concordam com esse casamento. Só que a Lady Lena é só uma criança, e isso deixa o rei muito desconfortável. O Otto também não gosta muito da ideia, mas isso porque ele já tem outra esposa pro rei em mente. O bicho é ligeiro. Você é esperto, hein? E pra alegria do Otto e fúria do Serpente Marinha, o rei desiste de se casar com a Lady Lena e acaba se casando com a Alicent. Se sentindo traído, o Corlys se alia ao Daemon para conquistar Stepstones de volta, mesmo sem autorização do rei. Episódio 3. Se passaram 3 anos, o rei já tem um filho homem e tá fazendo uma caçada como celebração ao dia do seu nome, tipo uma comemoração de aniversário. Durante a festa, o rei é avisado que a guerra travada por Daemon e Lord Corlys em Stepstones não vai bem e que uma ajuda seria necessária, mas o rei ainda se nega a ajudar, muito por influência do Otto. A Rhaenyra já atingiu a maioridade, 17 anos para eles, e o rei vem sendo pressionado a arranjar um casamento para ela, mas a garota fica brava toda vez que ele toca no assunto. Lionel Strong, talvez o homem mais honrado do conselho do rei, sugere que ele case Rhaenyra com Ser Laenor, filho do Serpente Marinha, porque ele acredita que isso melhoraria a relação com a casa Velaryon, principalmente depois do rei negar se casar com a Lady Lena. Finalmente o rei decide mandar ajuda pro Daemon e pro Lord Corlys, mas quando o Daemon fica sabendo, ele fica puto, porque ele não quer a ajuda do irmão. E sozinho, ele avança pelo território inimigo, fingindo que se rendeu, e quando eles baixam a guarda, o Daemon lidera o ataque contra o engorda caranguejo, conseguindo finalmente matar o líder deles e assim vencem a batalha antes mesmo da ajuda chegar. Episódio 4. Daemon volta para Kingsland e na frente de todos oferece a vitória sobre a triarquia ao rei. Com isso, ele é aceito de novo na corte. E galera, desde o início rolavam umas cenas meio estranhas entre o Daemon e a Rhaenyra, e nesse episódio a parada fica evidente. O Daemon leva a Rhaenyra escondida para conhecer a cidade, e o passeio acaba em uma casa dos prazeres. Pinta um clima muito proibido entre os dois, já que são tio e sobrinha. Eles acabam se beijando e quando estão prestes a consumar o ato, o Daemon vai embora e deixa a Rhaenyra ali sem entender nada, puta da vida. Quando ela volta pro castelo, já que ela tá toda acesa, ela convida o Ser Criston, que fazia a guarda, para se conhecerem melhor. E foi aqui que eu já comecei a desconfiar da índole desse cara, porque ele se dizia todo honrado e não sei o que, mas quando a princesa mandou um "bora ficar nus", ele nem tentou resistir, mandou logo um "bora! Hora do show!" E a fornicação rolou solta. O problema é que a mão do rei tem espiões por toda a cidade, que viram o Daemon e a princesa juntos. Quando o Otto conta isso pro rei, ele se nega a acreditar e fica bravo com o Otto, achando que ele tá tentando causar intriga com a princesa, e assim conseguir talvez que o seu neto seja nomeado herdeiro. A Alicent, que ouviu tudo, vai conversar com a Rhaenyra para saber se isso é verdade. A princesa nega e a Alicent acredita nela. Já o rei vai cobrar o Daemon, que confirma que coisou mesmo com a princesa e diz que agora o rei vai ter que casar os dois. O Viserys fica puto e manda ele embora de novo. Com tudo isso, o rei também tirou o Otto do cargo de mão do rei, porque ele acha que o seu julgamento está comprometido pelo desejo de poder. E nisso ele tá certo. Ponto pro Viserys. Episódio 5. A saúde do rei parece cada vez pior. Mesmo assim, ele e a princesa viajam para Driftmark para propor casamento com o filho do Lord Corlys, proposta que é aceita de bom grado pelos Velaryon. Enquanto os pais acertavam os detalhes, a Rhaenyra e o Laenor conversavam, e aí ela confessa para ele: "Olha, eu sei que a gente vai ser obrigada a se casar e tal, mas a verdade é que eu já tô apaixonada por um outro cara aí." No que ele responde: "Sério?" Eu também! Falando sério, galera. A verdade é que o Ser Laenor é gay, e a Rhaenyra sabe disso, afinal eles se conhecem desde criança. Então ela propõe que eles se casem, para cumprir a obrigação, mas que sejam livres para ficar com quem eles quiserem às escondidas, e ele prontamente aceita o acordo. Durante a viagem de volta para casa, o Ser Criston, emocionado demais, pede que a Rhaenyra fuja com ele, mas ela se nega. No fundo parece que ela quer mesmo ser rainha, e esse cara vai parecendo cada vez mais estranho. E aqui, galera, surge um dos personagens mais asquerosos da série, o Larys Strong, filho mais novo do Lord Lionel, que se tornou a nova mão do rei. Ele se aproxima da Alicent e, se fazendo de sonso, conta pra ela que na mesma noite em que a Rhaenyra foi vista supostamente fornicando com o Daemon, o grande mestre levou um chá abortivo pra princesa, para evitar uma gravidez indesejada. Galera, isso aqui foi a virada de chave definitiva na relação das duas amigas, ou ex-amigas, né? Isso porque a Alicent se sentiu traída, já que ela tinha ficado contra o pai para defender a Rhaenyra nessa história. Por isso a rainha acaba chamando Ser Criston para questionar ele sobre isso, e do nada o burrão confessa que ele e a princesa praticaram o ato da fornicação, e ainda pede que a rainha condene ele à morte. Mas a Alicent diz que vai guardar o segredo, ela sabe que é importante ter essa carta na manga.
E chega finalmente o dia do banquete de recepção para o casamento da princesa. E aqui o absurdo acontece. O namorado às escondidas do Laenor vai conversar com Sir Criston e brinca com ele dizendo que agora eles vão precisar ter cuidado porque vão ser amantes do futuro rei e rainha. Até aí beleza. De repente, do nada, no meio da dança dos convidados, Sir Criston ataca o rapaz e simplesmente mói o cara na porrada. O episódio termina com o casamento acontecendo no salão vazio, todo mundo com cara de enterro e o rei desmaiando no final. Climão gostoso de festa. Deus me defenderá aí. Episódio 6. A história avança 10 anos. Rhaenyra dá luz ao seu terceiro filho e a Alicent dá a entender ao Ser Laenor que acredita que ele não é o pai da criança. E ela tem razão, porque o verdadeiro pai dos 3 filhos da Rhaenyra é o Ser Harren Strong, filho mais velho da mão do rei e cavaleiro da corte. E é isso mesmo, Ser Criston já foi jogado para escanteio, e agora ele faz a segurança pessoal da rainha, então os dois podem ficar conversando sobre o quanto eles odeiam a princesa. A Alicent já tem 3 filhos com o rei, uma menina voada que mal aparece na série, o primogênito Aegon, que é um idiota, e o irmão mais novo, Aemond, que vive sendo zoado pelos irmãos e pelos primos, os filhos da Rhaenyra, por ser o único que ainda não tem um dragão. Enquanto Ser Criston treinava os príncipes no pátio, os filhos da Alicent e da Rhaenyra, Ser Harren fica bravo quando percebe o tratamento indiferente que os filhos da Rhaenyra recebem, quase nem são ensinados. Os 2 cavaleiros discutem e acabam saindo na porrada na frente do rei e da sua mão. E fica ainda mais claro para todo mundo que o Ser Harren é o verdadeiro pai dos filhos da Rhaenyra. Mas como o rei não quer acreditar, todo mundo se faz de sonso, e isso deixa a Alicent louca da vida. Por isso o Lord Lionel tenta renunciar ao cargo de mão do rei, envergonhado com essa situação entre o seu filho e a princesa, mas o pedido é negado porque o Viserys confia nele. Então ele pede autorização para levar seu filho de volta para casa. A Alicent fica ainda com mais raiva porque acredita que com isso a Rhaenyra e o Ser Harren vão sair impunes, e comenta sobre isso com Larys Strong, que se tornou informante dela. No fim, ele acaba encomendando a morte do próprio pai e irmão. É bom pra ele, que vai ser o herdeiro das terras do pai, e pra Alicent, que agora vai poder influenciar o marido a aceitar mais uma vez o Otto como mão do rei. E aqui, galera, é importante ressaltar que a rainha não ficou feliz com a atitude do Larys. Ela não queria matar os dois, mas acaba se tornando cúmplice. E isso faz com que ela vá ficando cada vez mais comprometida com o Larys, e é justamente isso que ele quer. Enquanto isso acontecia, a Rhaenyra foi embora de Kingsland, com o marido, os filhos e alguns servos leais rumo a Dragonstone, porque ela já não se sentia segura ali. Lá na trama do Daemon, ele acaba se casando com a Lady Lena, filha do Lord Corlys. Ele já tem 2 filhas e ela tá esperando outro bebê. Mas por problemas durante o parto, o Daemon fica na mesma posição do Viserys, tendo que escolher se sacrifica a esposa para tentar salvar o filho. Mas antes que ele tomasse uma decisão, Lady Lena sai do castelo, sofrendo muito, vai até a Vhagar, a dragão fêmea que ela montava, e ordena que ela queime viva. Cena bem tensa, pessoal. E aí, galera, tão gostando desse resumão? Tô contando absolutamente tudo que é relevante, hein? Negócio caprichado. Então, deixa um like aí pra dar aquela força pro canal. Pode ser? Eu não quero! Episódio 7. Todos se reúnem em Driftmark pro funeral da Lady Lena. A Rhaenyra, que estava de olho no seu tio, aproveita quando ele se afasta de todos e vai atrás dele. E eles acabam dormindo juntos na praia. Galera, além de serem tio e sobrinha, o pai dos filhos dela acabou de morrer e ele tá no funeral da esposa. Durante a noite, o Aemond vai até o dragão fêmea que a Lady Lena montava, e ela aceita o garoto como seu novo montador. Agora o menino que não tinha nenhum dragão tem simplesmente a maior de todos. Quando ele volta pra casa, as filhas da Lady Lena ficam bravas, porque elas sentem como se ele tivesse roubado o direito delas sobre o dragão da mãe. Eles discutem, acabam se estapeando, os filhos da Rhaenyra entram na briga, o Aemond chama eles de bastardos, e a confusão só termina quando Lucerys, filho mais novo da princesa, acaba ferindo o olho do Aemond com uma faca. Essa criançada não brinca brigando, hein? Ué? Todos se reúnem no salão pra ver o que aconteceu. Quando a Alicent vê que o filho perdeu um olho, ela fica louca da vida. E depois de uma grande discussão, a Rhaenyra ainda banca louca dizendo que tá ofendida por questionarem a legitimidade do nascimento dos filhos dela. Cara, a bicha se faz de sonsa, hein? O rei diz que não vai mais aceitar esse tipo de insulto. Com isso, a Alicent fica ainda mais brava e pede que o Ser Criston tire um olho do filho da Rhaenyra para fazer justiça. Mas o cavaleiro não obedece e todo mundo fica chocado com o pedido. Furiosa, a rainha rouba a adaga do rei e vai para cima das crianças. Nessa confusão, a princesa acaba com um corte no braço, e a confusão acaba ali. Sentindo a tensão e o perigo aumentando, Rhaenyra decide que se casar com seu tio Daemon seria importante para fortalecer a sua sucessão. Para fazer isso, ela simula a morte do marido, e assim o Ser Laenor pode fugir pro mar com o cara que ele ama e viver a vida dele. O problema é que os seus pais acreditam que foi a Rhaenyra que encomendou a morte do filho. Mais 6 anos se passam. Rhaenyra e Daemon vivem em Dragonstone. Ele já tem 2 filhos e ela tá grávida do terceiro.
Driftmark vive um problema com a sucessão do seu trono. Isso porque o Lord Corlys foi ferido gravemente durante uma expedição, e todos acham que ele vai morrer. Seu irmão Vaemond reivindica a sucessão, porque ele considera que o filho da Rhaenyra não é digno de ser herdeiro, já que o garoto não tem sangue dos Velaryon. Quando a Rhaenyra e o Daemon ficam sabendo disso, eles decidem voltar para Kingsland para conversar pessoalmente com o rei. Chegando lá, Rhaenyra encontra seu pai em péssimas condições de saúde, e o Otto e a rainha que estão no comando, teoricamente administrando a vontade do rei. Sei. A princesa fica preocupada porque sabe que eles vão decidir contra seu filho. Mas durante as petições, quando o Otto tá prestes a declarar sua decisão, as portas do salão se abrem e o rei é anunciado. Galera, que cena da hora. Dá gosto de ver as caras de cu, principalmente da Alicent e do seu pai. O rei diz que a sucessão de Driftmark foi decidida há anos, e que a única pessoa presente que poderia oferecer uma opinião sobre isso seria a esposa do Lord Corlys. Rhaenys confirma que a vontade do seu marido sempre foi de que Lucerys assumisse o trono. E ainda aproveita a deixa para dizer na frente de todos que a Rhaenyra gostaria de casar os filhos com as netas dela, as filhas da Laena, e que esse pedido foi aceito. Essa mulher é esperta, galera, porque assim ela garante que os próximos sucessores de Driftmark tenham de fato sangue Velaryon. Quando o rei decide em favor do Lucerys, o Vaemond fica puto e diz na frente de todos que os filhos da Rhaenyra são bastardos e que a princesa é uma puta. O rei fica pistola e diz que vai cortar a língua do Vaemond, mas o Daemon mata o cara ali mesmo na frente de todo mundo. Mais tarde, o rei pede um jantar com toda a família. Ele fala umas palavras bonitas sobre união, a princesa brinda em favor da rainha, que retribui a gentileza, e tudo parece em paz. Mas depois que o rei se retira, os príncipes se desentendem e o Aemond insinua de novo que os primos são bastardos. Antes que a briga se agrave, Rhaenyra decide ir embora. Mais tarde, o rei piora. A Alicent tá com ele, e enquanto ele delira, ele pensa que a esposa é a Rhaenyra e menciona o sonho do Aegon sobre o inverno que se aproximava, e diz que ela precisa unir o reino. A rainha acha que ele está falando sobre o príncipe Aegon, seu filho, e entende que o rei deseja que ele assuma o trono. Episódio 9. Com a morte do rei, o pequeno conselho é convocado, e a Alicent conta a todos que no leito de morte, o Viserys nomeou Aegon seu herdeiro. Ela descobre que o conselho já conspirava para nomear o rapaz de qualquer jeito. Um único membro se opõe e logo ele é morto pelo canalha do Ser Criston. A rainha também fica brava ao saber que o pai e os outros planejavam matar Rhaenyra e sua família. O Otto tenta mandar o Ser Harrod, o Lorde Comandante, atrás da princesa, mas ele se nega dizendo que não reconhece outra autoridade que não seja a do rei, e se retira. A rainha ainda tem outro problema. O Aegon desapareceu depois de mais uma noite de farra. E aí, galera, ficam metade do episódio procurando por ele. Nesse meio tempo, a rainha prende a Rhaenys no seu quarto, até que ela decida jurar lealdade ao Aegon como rei, mas ela consegue escapar ajudada por um cavaleiro da coroa. Chega o momento da nomeação do príncipe e os soldados obrigam as pessoas a irem para o castelo. A Rhaenys está disfarçada no meio do povo e aproveita a confusão para encontrar o seu dragão, que estava preso embaixo do salão. Quando Aegon é finalmente nomeado rei e ovacionado pelo povo, a Rhaenys surge com seu dragão destruindo tudo e galera, que cena top. Se ela quisesse, ela poderia ter queimado todos eles, mas ela decide só vazar mesmo. Episódio 10. Finalmente o último, galera. A Rhaenys voa até Dragonstone para avisar a Rhaenyra sobre tudo o que aconteceu. A princesa passa mal e entra em trabalho de parto, mas como é prematuro, ela perde o bebê. Enquanto isso, o Daemon reúne aliados e começa a se preparar para a guerra. A mando da rainha, o Otto e um destacamento de cavaleiros vão até Dragonstone com uma proposta de paz, desde que a Rhaenyra reconheça o Aegon como rei. E a princesa diz que vai dar sua resposta no dia seguinte. Durante a reunião com seus poucos aliados em Dragonstone, a Rhaenyra demonstra que está realmente considerando aceitar o acordo para evitar lançar o reino em uma guerra. O Daemon fica muito bravo com isso. Lord Corlys finalmente se recupera e oferece a Rhaenyra seu apoio e toda a sua frota. A princesa fica agradecida, mas ressalta que não vai dar o primeiro golpe para iniciar uma guerra, isso devido à promessa que ela fez ao pai. Além disso, ela quer saber quantos aliados ela realmente tem nos 7 reinos antes de qualquer decisão. Então o príncipe Jacaerys sugere que ele e o irmão levem a mensagem da mãe aos lordes do reino, isso montando seus dragões para mostrar força, o que é aceito pelo conselho. Enquanto isso, o Daemon tá indo atrás de mais um dragão, que a gente ainda não sabe qual é. Quando Lucerys vai para Storm's End se encontrar com o Lorde, ele acaba encontrando o Aemond, que já estava lá. Quando eles se cruzam, rola aquela tensão e o Aemond fica com aquela cara de sempre, de quem tá cheirando bosta. Os dois se desentendem e ele parte para cima do garoto, mas o Lord Boros pede que eles respeitem sua casa. Lucerys então parte com o seu dragão, que ainda nem é adulto, e o Aemond vai atrás dele. Parece que a intenção do cara é só assustar o garoto. Só que quando o dragão do Lucerys ataca a Vhagar, a dragão fêmea fica brava e acaba comendo o dragãozinho com Lucerys e tudo. Galera, pensa numa cena tensa. Muito bem produzida por sinal.
Dá pra ver na cara do Emond que ele não queria que chegasse nesse ponto, mas... Depois que aconteceu, né? E pronto, galera. Tá instaurado o motivo pra guerra na segunda temporada. Caraca, cansei de falar, hein? Pô, mereço pelo menos um like, né? Comenta aí se vocês gostaram desse resumão e se estão ansiosos pela próxima temporada. Quem vai vencer na sua opinião? Os verdes, time Alicent, ou os pretos, time Rhaenyra? E sem spoiler se você já leu o livro, hein, Jaguara? Por hoje é tudo isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, falou!